A Aston Martin surgiu de uma amizade entre dois homens apaixonados por carros e corridas no começo do século XX. A história da Aston Martin começa com duas pessoas, Lionel Martin e Robert Bamford, dois ingleses que tinham algo em comum, o amor por carros e, principalmente, por corridas. Eles se conheceram no início dos anos 1900 e, em 1913, decidiram fundar uma pequena oficina em Londres que vendia e preparava carros da marca Singer, muito populares na época. Mas o desejo deles era ir além. Queriam fabricar seus próprios carros, com mais potência e desempenho, e que pudessem competir nas estradas sinuosas das colinas inglesas. Foi aí que nasceu o embrião da Aston Martin. O nome da empresa surgiu da junção do sobrenome de Lionel Martin com o nome da famosa corrida de subida de montanha chamada Aston Hill, onde Martin competia com frequência. Assim, em 1914, surgiu oficialmente o nome Aston Martin, uma homenagem direta à paixão por velocidade e à amizade entre os fundadores. O primeiro carro produzido pela marca só ficou pronto em 1915, mas, por causa da Primeira Guerra Mundial, os planos de fabricação em série foram interrompidos. Durante o conflito, a empresa praticamente parou e os fundadores se envolveram com os esforços de guerra, adiando o crescimento da companhia. Foi só nos anos seguintes que a Aston Martin começou a desenvolver uma identidade própria no mundo automotivo. Desde o início, ficou claro que os modelos seriam voltados para pessoas que queriam mais do que apenas um carro bonito. Queriam um carro com alma esportiva, com design elegante e que trouxesse sensações únicas ao volante. Mesmo pequena e com poucos recursos, a Aston Martin já demonstrava ser uma marca que não queria ser como as outras, mas sim entregar algo especial e diferente. Esse espírito pioneiro está presente na marca até hoje. 2. A marca quase faliu várias vezes, mas sempre foi salva por admiradores e investidores apaixonados. Um dos aspectos mais curiosos da história da Aston Martin é que, mesmo sendo uma marca famosa e admirada no mundo todo, ela nunca teve uma trajetória financeira estável. Desde sua fundação, a empresa enfrentou dificuldades para se manter, especialmente por causa do alto custo de produção, do tamanho pequeno e do foco em nichos de mercado mais exclusivos. A Aston Martin nunca foi uma fabricante de carros em grande escala, o que sempre dificultou a geração de lucros constantes. Ao longo das décadas, a marca passou por diversas falências, trocas de donos e resgates financeiros. Em 1926, por exemplo, a empresa chegou a ser liquidada por não conseguir pagar suas dívidas. Foi resgatada por investidores que acreditavam no potencial da marca. O mesmo aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, quando a empresa enfrentava uma nova crise financeira e foi comprada por David Brown, um empresário britânico que transformou completamente a história da Aston Martin. Foi ele quem introduziu os lendários modelos DB, iniciais de seu nome, como o DB2, DB4 e, mais tarde, o icônico DB5. Nas décadas seguintes, a Aston Martin continuou oscilando entre momentos de glória e graves crises. Foi vendida várias vezes. Já pertenceu à Ford, passou pelas mãos de consórcios do Kuwait e, em 2020, foi parcialmente adquirida pelo bilionário Lawrence Stroll, que também levou a marca para a Fórmula 1. Essas mudanças mostraram que, mesmo com problemas financeiros recorrentes, a Aston Martin sempre atraiu investidores apaixonados por sua história, estilo e potencial. Essa montanha-russa de altos e baixos é uma parte essencial da identidade da marca. A cada nova fase, ela consegue se reinventar, lançando modelos marcantes que mantêm viva a sua essência de exclusividade, luxo e esportividade. Poucas marcas no mundo sobreviveram a tantas crises com tanta elegância como a Aston Martin. 3. A parceria com James Bond transformou a Aston Martin em um ícone mundial de luxo, estilo e espionagem. Quando se fala em Aston Martin, é impossível não lembrar de James Bond, o agente secreto mais famoso do cinema. Essa parceria entre a marca britânica e a franquia 007 começou em 1964, no filme Golden Ginger, e se tornou uma das mais icônicas da história do entretenimento. O carro usado por Bond naquele filme era um Aston Martin DB5, que virou instantaneamente um símbolo de elegância, tecnologia e sofisticação, tudo que combinava com o personagem criado por Ian Fleming. O sucesso foi tão grande que o DB5 retornou em vários outros filmes ao longo das décadas. Apareceu em títulos como Thunderball, GoldenEye, Skyfall, Sectre e no time Todai. Sempre que o carro surgia na tela,
era um evento à parte. Além do design clássico, os modelos usados por Bond sempre vinham equipados com gadgets incríveis, como metralhadoras escondidas, assentos ejetáveis, rastreadores e até escudos à prova de balas. Essa mistura de estilo e ação ajudou a gravar o nome Aston Martin na mente de milhões de fãs ao redor do mundo. Graças a essa ligação com o cinema, o DB5 se tornou um dos carros mais famosos do mundo, e seu valor disparou no mercado de colecionadores. Unidades originais do modelo chegam a ser vendidas por valores acima de 5 milhões de dólares. A própria Aston Martin relançou uma edição limitada do DB5 com os mesmos gadgets do filme, voltada para colecionadores, o que mostra o quanto essa conexão ainda é forte. Mais do que uma ação de marketing, a parceria com James Bond consolidou a imagem da Aston Martin como uma marca que une classe, desempenho e exclusividade. Não é exagero dizer que, sem 007, a marca talvez não tivesse alcançado o mesmo status cultural que tem hoje. E, por outro lado, James Bond também não seria o mesmo sem seu Aston Martin. 4. Os modelos da Aston Martin são feitos quase à mão, com atenção artesanal a cada detalhe. Uma das características mais especiais da Aston Martin é o processo de produção dos seus carros. Ao contrário das gigantes do setor automotivo, que usam fábricas totalmente automatizadas para produzir milhões de veículos por ano, a Aston Martin mantém um ritmo mais lento, quase artesanal, com foco total na qualidade e no acabamento de cada unidade. A fábrica da marca em Gaydon, no Reino Unido, é conhecida por ser um espaço onde tecnologia e trabalho manual convivem lado a lado. Cada Aston Martin é montado com o cuidado de verdadeiros artesãos. Os bancos, por exemplo, são costurados à mão com couro de alta qualidade, e o processo pode levar mais de 50 horas só para o interior de um único carro. A pintura da carroceria também é feita com um rigor impressionante. Cada carro passa por até 50 etapas de inspeção, com retoques manuais para garantir que o acabamento seja perfeito. Esse cuidado extremo é uma das razões pelas quais os carros da Aston Martin são tão caros e exclusivos. A marca gosta de dizer que seus carros são feitos por pessoas e não por robôs. Esse toque humano se reflete em cada detalhe, do painel aos faróis, das rodas ao motor. Mesmo com o uso de tecnologia moderna, o espírito artesanal continua forte. E isso cria uma sensação diferente para o dono. Quem compra um Aston Martin sabe que não está levando apenas um carro, está levando uma obra de arte feita com atenção e paixão. Essa filosofia de produção reforça o caráter único da marca. Em um mundo onde tudo é cada vez mais padronizado, a Aston Martin segue entregando exclusividade de verdade, com um toque de tradição britânica e um respeito enorme pelos detalhes. 5. A Aston Martin também fabrica carros elétricos e entrou na Fórmula 1 com grandes ambições. Mesmo sendo uma marca tradicional, a Aston Martin vem mostrando nos últimos anos que também sabe olhar para o futuro. Um exemplo claro disso é a sua entrada no universo dos carros elétricos e a aposta em novas tecnologias. Em 2020, a marca apresentou o conceito do Aston Martin Rapide-e, seu primeiro modelo totalmente elétrico. Embora a produção tenha sido adiada, o projeto mostrou que a empresa está interessada em combinar sustentabilidade com luxo e desempenho, algo essencial para os próximos anos do mercado automotivo. Além dos elétricos, a Aston Martin também entrou com força total na Fórmula 1, um movimento estratégico que ajudou a aumentar a visibilidade da marca. A equipe Aston Martin F1 Team estreou oficialmente em 2021, depois que o bilionário Lawrence Stroll comprou a equipe Racing Point e a rebatizou com o nome da marca britânica. O projeto foi ambicioso desde o início, com grandes investimentos em tecnologia, sede nova e a contratação do tetracampeão mundial Sebastian Vettel, além do jovem piloto Lance Stroll. A ideia era clara: usar a Fórmula 1 como uma vitrine global para a Aston Martin, ligando ainda mais a marca ao universo da performance extrema. Nos anos seguintes, a equipe conquistou bons resultados, inclusive pódios, com destaque para a temporada de 2023, quando o espanhol Fernando Alonso se juntou à equipe e trouxe ainda mais visibilidade. A presença na F1 também ajuda a desenvolver tecnologias que podem ser aplicadas em carros de rua, como sistemas de aerodinâmica, materiais leves e eficiência de motores. Esse olhar para o futuro mostra que a Aston Martin não vive apenas da tradição. Ela quer ser parte do presente e do amanhã, mantendo seus valores clássicos,
mas sem ficar para trás no mundo cada vez mais tecnológico e exigente da indústria automobilística. A Aston Martin é mais do que uma fabricante de carros de luxo, é um verdadeiro símbolo britânico de elegância, esportividade e tradição. Sua história mistura paixão, superação, cinema, automobilismo e uma dedicação quase artesanal à criação de máquinas que não são apenas belas, mas que emocionam quem dirige. Desde sua fundação até os dias de hoje, a marca enfrentou desafios enormes, passou por diversas mãos, mas sempre conseguiu se reinventar sem perder sua identidade. Seus carros são admirados tanto por entusiastas quanto por pessoas que simplesmente amam o estilo e o charme que só um Aston Martin consegue oferecer. A relação com James Bond ajudou a popularizar essa imagem, mas a verdade é que a marca conquistou seu lugar no topo por méritos próprios. Design impecável, desempenho de alto nível e um toque humano que poucas outras fabricantes mantêm com tanta fidelidade. Com sua entrada na Fórmula 1 e os investimentos em novas tecnologias, a Aston Martin mostra que não quer apenas ser lembrada como uma lenda do passado, mas como uma marca que ainda tem muito a oferecer. E enquanto existir alguém apaixonado por carros com alma, personalidade e beleza, haverá sempre espaço para um Aston Martin na garagem dos sonhos. Qual dessas você não sabia? Comente e inscreva-se!